Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ter uma conversinha com o ChatGPT e pedir para ele explicar por que a inteligência artificial não consegue fazer o trabalho de um profissional. Eu pedi para que ele aborde criticamente algumas questões. Primeiro, os limites na base de treinamento das IAs. Segundo, os limites de manipulação simbólica, lógica e semântica das informações. Terceiro, os limites de análise horizontal e vertical das informações, bem como as referências cruzadas. Quarto, a tendência de produção de conteúdo com base na média. E, por último, a impossibilidade de gerar soluções criativas que estejam fora do escopo de treinamento. Eu me chamo Jasmine Moreira, sou profissional de tecnologia há mais de 30 anos e especialista em inteligência artificial. E também, para não ficar só na questão dos problemas, eu perguntei para o ChatGPT como a inteligência artificial pode ser utilizada como uma ferramenta para aqueles que possuem domínio técnico e teórico em um determinado campo de trabalho ou conhecimento. E pedi para que ele elencasse os principais cuidados que devem ser tomados com os produtos gerados por IA. Então, vamos analisar as respostas. Eu pedi para que o ChatGPT fizesse uma análise crítica de alguns pontos bem interessantes, que eu acho importantes como profissional de IA, e o primeiro deles é o limite da base de treinamento das inteligências artificiais. Porque, embora as IAs modernas, incluindo os modelos de linguagem, né, como ele mesmo está falando, sejam treinadas com um grande volume de dados, o que acontece é que esses dados não têm uma curadoria muito forte, né? Ou seja, há muito lixo misturado, né? Há muita coisa que não foi devidamente filtrada e que acaba poluindo os modelos de inteligência artificial. Por isso que a gente vai ver a replicação de preconceitos, de racismo, de informações erradas, né? Isso pode acontecer e acontece. A gente já tem diversos casos documentados aí pela internet, para quem quiser pode dar uma procurada depois, mas o fato é que não é perfeito, não é um processo perfeito. Aí ele mesmo comenta que essas bases têm limitações inerentes. Primeiro, reflete apenas o conhecimento dos dados até uma determinada data, isso é verdade. E isso significa que as IAs não conseguem incorporar descobertas ou informações mais recentes sem um novo treinamento. Por isso que a gente tem, de tempos em tempos, os modelos sendo retreinados. Além disso, a qualidade e abrangência da base de dados afeta diretamente a precisão e relevância das respostas geradas, que é o que eu comentei. Né? Se a gente não tem uma boa curadoria para que a gente tenha dados de qualidade, né, a gente vai ter respostas prejudicadas invariavelmente. Por exemplo, se uma IA não for treinada com dados específicos de uma área de pesquisa avançada, ela poderá oferecer respostas generalistas ou, pior, informações incorretas. Isso a gente viu bastante lá no começo do ChatGPT, principalmente, que a gente brincava, que a gente tinha um gerador de lero-lero, né? Que quando ele não sabia a resposta de alguma coisa, ele te enrolava, né? Ele dava uma resposta bem generalista mesmo, você olhava para aquilo e tá, ok, o que eu faço com essa informação que não agrega nada. Isso melhorou bastante. A gente tem visto com os treinamentos mais recentes que há uma abrangência maior, respostas mais aprofundadas em alguns temas, mas mesmo assim, né, a gente tem que sempre tomar um certo cuidado quando a gente está utilizando uma informação gerada por uma inteligência artificial, porque existem questões que não são tratadas, né? A inteligência artificial ela não tem consciência daquilo que está sendo gerada, daquela informação que está sendo gerada, ou das referências, ou das questões epistemológicas envolvidas, ontológicas, e por aí vai. Né? Tem toda uma discussão acadêmica acerca dessa informação que está sendo gerada e que precisa ser levada em consideração, principalmente se a gente vai utilizar essa informação como parte de um estudo ou parte de um projeto. Então é sempre importante a gente ter esse cuidado. O segundo ponto trata dos limites da manipulação simbólica, lógica e semântica das informações. Isso daqui é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar explicar. Deixa eu só recolher a abazinha aqui para ficar mais fácil para a gente ver. Então vamos lá. As inteligências artificiais têm capacidade de manipulação simbólica, lógica e semântica. Mas essa capacidade é restrita a padrões aprendidos durante o treinamento. Então, quando a gente fala de inteligência artificial simbólica,
conexionista, etc., e a gente entra, né, na questão da representação dos processos e do conhecimento, toda a teoria, tanto da psicologia, a teoria cognitiva, né, a teoria da mente e tudo mais, tem muito a nos dizer sobre isso, mas o fato é que a manipulação simbólica, lógica e semântica dos nossos modelos de inteligência artificial é bastante restrita, né? Não há uma compreensão verdadeira, né, como o próprio texto está dizendo, dos conceitos que são processados. Ou seja, a gente tem um sistema que consegue replicar um processo que está estabelecido, mas é um processo mental que foi estabelecido por um ser humano anteriormente e que foi transformado em base de treinamento e que agora está incorporado ao modelo de IA. Nesse sentido, né, como o próprio texto está dizendo, a IA ela não entende propriamente, no sentido propriamente dito, né? Ela reconhece correlações e ela responde com base em estatísticas de palavras e frases. Isso quer dizer o quê? Que em situações nas quais o raciocínio crítico, a interpretação profunda ou mesmo a intuição são necessárias, a IA falha em fornecer respostas tão eficazes quanto as de um profissional experiente. Isso, né, faz sentido, porque o profissional experiente, ele tem o entendimento do processo e ele entende a causalidade, né, que está envolvida numa solução. Ou seja, o que demanda essa solução e quais os resultados que essa solução irá prover no contexto geral do problema. Essa abstração, né, a manipulação simbólica que o profissional faz, ela exige uma abstração muito mais forte, o entendimento do contexto, né, que não acontece nos nossos modelos de inteligência artificial. E aí o terceiro tópico trata dos limites de análise horizontal e vertical das informações, além de referências cruzadas. As análises horizontais referem-se à capacidade de examinar uma ampla gama de informações de diferentes fontes e conectá-las de maneira significativa. As inteligências artificiais têm dificuldade em fazer isso além de um certo ponto. Por muitas vezes não conseguem discernir a relevância ou interdependência dos dados distintos. A análise vertical aprofunda um tema em busca de nuances e detalhes específicos e é igualmente limitada. As inteligências artificiais são excelentes em resumos e sínteses baseadas em padrões reconhecidos, mas não conseguem fazer investigações profundas que exijam entendimento além daquilo que foi programado ou treinado. A habilidade de fazer referências cruzadas com precisão, de maneira crítica, é outro ponto fraco, pois depende de uma compreensão que vai além da mera junção das informações. Bom, aqui eu acho que está bem claro, né? Essa questão de você fazer uma análise horizontal, ela é complicada porque muitas vezes os nossos problemas eles são multidisciplinares. Da mesma forma, quando a gente precisa aprofundar uma pesquisa e chegar a elementos que são muito específicos de um determinado campo, a IA acaba ficando limitada ao conjunto de dados que foi utilizado para o treinamento e, via de regra, a ciência é um processo vivo, né? O tempo todo estão surgindo novas ideias, novos conceitos, novas descobertas, e isso não vai estar incorporado ainda no modelo da inteligência artificial e, portanto, a nossa análise vertical também vai ficar prejudicada. A referência cruzada ela é complexa porque muitas vezes os termos utilizados não são os mesmos e às vezes a gente precisa fazer uma referência de linhas de pensamento que são distintas e que tratam de maneira distinta um determinado problema, né? Às vezes a gente tem um problema da engenharia que demanda 3, 4, 5 campos, né, de estudo para que seja solucionado, e a IA não consegue fazer isso. A gente tem que ir atrás das referências e avaliar se elas são pertinentes e se elas fazem sentido no contexto da solução que a gente está propondo, buscando. Um outro problema é a tendência de produção de conteúdo com base em uma média. O que isso quer dizer? Vamos lá, uma característica notável das inteligências artificiais de hoje é a tendência de gerar conteúdo baseado na média dos dados que foram treinados.
Eu sempre brinco com essa questão, mas ela é muito real, né? A inteligência artificial ela sempre converge para média. E aí nós podemos ter uma solução que é mediana ou medíocre, né? Dependendo do que você está buscando. Vamos lá. Isso significa que as inteligências artificiais, ao criarem respostas ou conteúdos, frequentemente seguem os padrões mais comuns e previsíveis. Essa abordagem limita a originalidade e a inovação, levando à produção de materiais que, embora corretos em muitos casos, são muitas vezes genéricos e carecem de profundidade ou de uma visão inovadora que um profissional poderia proporcionar. Entendendo que a inteligência artificial ela sempre produz algo que está na média, a gente não pode esperar que ela produza alguma coisa disruptiva, criativa, inovadora. Por quê? Porque para que isso aconteça, ela tem que pensar nos extremos, ela tem que pensar muito fora da média. E essa é uma característica essencialmente humana. O que a gente consegue fazer? A gente toma distância do problema, observa informações de outros contextos, faz referências cruzadas e a gente, a partir disso, consegue pensar de uma forma muito distante da média e trazer essa solução. Um outro tópico que está fortemente relacionado ao anterior é a impossibilidade de gerar soluções criativas fora do escopo de treinamento. A limitação mais evidente das IAs está na sua incapacidade em criar soluções que não se enquadram nos dados ou nos padrões com os quais foram treinadas. A criatividade verdadeira envolve a capacidade de pensar fora da caixa, fazer conexões inesperadas e desafiar soluções estabelecidas. Percebam que esse é um texto bem mediano, né? Aquilo que eu estava comentando no tópico anterior. Enquanto as IAs podem simular criatividade, mais ou menos, através de combinações de elementos conhecidos de maneiras diferentes, elas não podem inventar algo que esteja completamente fora do escopo de treinamento. A criatividade humana envolve emoções, intuições, experiências subjetivas que uma máquina não possui. Bom, o texto é ruim, mas a ideia é essa, né? A capacidade humana ela é bastante superior e, como eu expliquei, né? A criatividade ela envolve uma visão mais abrangente que muitas vezes precisa se distanciar do problema para que a gente consiga buscar ideias em outras fontes, né? Coisa que a inteligência artificial não consegue fazer. E aí, para não dizer que tudo é ruim, eu perguntei como que a inteligência artificial pode ser utilizada como ferramenta. Apesar das limitações, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa, sim, quando utilizada por profissionais que têm conhecimento técnico e teórico em seu campo, que foi o que eu expliquei. O papel da IA deve ser o de auxiliar e aumentar a produtividade, automatizando tarefas repetitivas, analisando grandes quantidades de dados e sugerindo insights que possam ser refinados por especialistas. Ok. Cuidados ao utilizar produtos gerados por IA. No entanto, é fundamental que os profissionais verifiquem as informações geradas. Olha, a própria IA sabe disso. Sempre faça uma revisão crítica do conteúdo produzido pela IA para evitar a perpetuação de erros ou a inclusão de informações desatualizadas ou imprecisas. Perfeito? Utilizar a IA como ponto de partida. As respostas da IA podem servir como base para uma análise mais aprofundada, ou seja, um ponto de partida. Mas o produto final deve sempre passar pelo crivo humano para garantir qualidade e relevância, que foi o que eu expliquei também. E monitoramento ético e técnico. Esse é um ponto bem importante, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é produzido pela inteligência artificial, principalmente quando a gente está envolvendo aplicações que vão interferir na vida das pessoas. Por exemplo, se eu trabalho com estudo de políticas públicas e peço para que seja gerado um texto com base em alguns dados estatísticos e tudo mais, eu tenho que ter certeza do que está sendo gerado, né? Porque senão eu posso trazer os ditos vieses, né, para dentro do meu estudo. Se eu estou produzindo um software que vai fazer o controle de um sistema de missão crítica em uma indústria, eu tenho que tomar cuidado, eu posso colocar vidas em risco. Tem várias e várias questões que têm que ser analisadas quando a gente vai incorporar alguma solução produzida por IA, e aí por isso mesmo é importante que essa solução seja, primeiro, um ponto de partida apenas e que ela seja verificada, né? Então, esse terceiro ponto ele demanda os dois anteriores para que a gente tenha mais segurança.
Eu concordo parcialmente com esse texto, né? Eu penso mais da seguinte forma, que a inteligência artificial é uma ferramenta, como outra qualquer, é uma ferramenta de manipulação do conhecimento humano. E como toda ferramenta, ela pode ter bons e maus usos. Vai depender muito de quem e da forma que você está utilizando. Já deu para perceber que esse é um tema que não se esgota rapidamente, tem muita coisa para a gente conversar ainda. E se você gosta desse tema especificamente, desse tipo de conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigada e até a próxima!